Teu sangue iria por nós derramar, nasceu pra morrer, morreu pra salvar, mas ressuscitou e hoje vivo está. Acima de tudo, tu és o Senhor. Eu te adoro pra sempre de todo o coração. Teu amor me alcança, me traz o perdão. A festa é tua, o Natal é teu, mas tu és o presente que Deus nos deu. Tu és o presente. Glória a Deus, boa noite, meu povo. Tu és o Glória a Deus, deixa eu ver aqui. Olha aqui a Solange, acabou de chegar. Seja bem-vinda, Solange. Joel Figueira, Deus abençoe, Joel. Maria Andrade, Deus abençoe. Inês Martins, glória a Jesus. Esther, maravilhosa, Deus abençoe. Esther, maravilhosa, está dizendo que gosta muito. Deus abençoe a sua vida, Esther. Celeste Silva, quem mais? Quem mais? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Arcanjo acabou de chegar. O Edivan Bispo. Elisiane Pule, acho que é Bu Estrelol. Deus abençoe, Elisiane. Márcia Fabiana, Deus abençoe. Brígido Silveira, Marinalva, Samanta, Deus abençoe, Samanta. Arcanjo, o Pablo Fábio de Melo entrou. Deus abençoe, Arcanjo. Glória a Jesus. Mais alguém, mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Cláudio Tavares, Deus abençoe. Esther, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Hoje, a véspera de Natal aí, nós estamos fazendo estou trazendo aqui para vocês uma palavra um pouco diferenciada da nossa série, tá bom, pessoal? Porque hoje é um dia muito especial, né? Para todos aqueles que são cristãos, sabe quão importante é esse dia, tá bom? Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Desmancho do Baiano. Acabou de entrar. Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, pessoal. Elisa, seja bem-vinda, Elisa. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Coisas boas para ler. Acabou de chegar. Deus abençoe. Maria Aldinete Oliveira, Deus abençoe. BN, acabou de chegar. A N também. Samanta, Claudemar, Novia Nuraine, Pastor Davi, Deus abençoe, Pastor Davi. A paz do Senhor Jesus. O Diácono Carlos, bem-vindo, seja bem-vindo, Diácono Carlos. Robson Castro, Luiz Carlos de Assunção, Simone Rodrigues, Márcio, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Leidiane, Maria Aparecida Ramos. Pastor Davi, foi aquele, o Davi Neri? É o Davi Neri que tá aí? Se for, dá um toque pra mim. Márcio Silva Souza. Pastor Davi Neri, a gente tava conversando esse dia atrás lá no Facebook, né? Deus abençoe, viu? Otávio, Deus abençoe, Otávio. Avaliar, acabou de chegar. Simone Rodrigues, Luiz Carlos Assunção, coisas boas para ler, tá dizendo, gosto de falar com você, obrigado. Deus abençoe sua vida, varão. Gesiane Oliveira Barbosa Messias, glória a Jesus. Ravi, José Antônio, Lídia Maria, William Antônio. Gente, eu achei que hoje quase ninguém ia entrar por conta da véspera do Natal, mas graças a Deus, estou feliz com a presença de todos vocês aqui. Paulinha Francesca,
Deus abençoe. Naciel, Maridalva, Deus abençoe, Maridalva. Glória a Jesus. Mais alguém, mais alguém? Cadê o povo? Meus irmãos, vão falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, já se está tudo preparado aí hoje para a ceia, para a grande ceia, né? A alegria aí, sabemos que amanhã é o nosso Natal. Gessiano Oliveira está dizendo boa noite, Feliz Natal para todos vocês também. Deus abençoe a todos aí, viu, Gessiano? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Antônia Paula está dizendo, eu sou do Ceará e sou da Assembleia de Deus. Ô, glória! Deus abençoe a Antônia Paula. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Ceará. E qual a cidade do Ceará que você mora, o Antônio? Fala para mim. Glória a Jesus. Maridalva, Gessiano Oliveira está dizendo boa noite, Feliz Natal. Glória a Jesus. É muito bom estar com vocês aqui, pessoal. Na véspera de Natal, estamos juntos aqui para meditar um pouco nessa palavra que eu vou falar hoje sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é a maior dádiva de Deus para a humanidade. Glória a Jesus. Papai Indira, Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Maria Lima, seja bem-vinda. Antônia Paula, glória a Jesus, Deus abençoe. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, qual é a igreja que você congrega, se já está tudo pronto aí para a grande ceia de hoje, porque meia-noite, né, até as meia-noite aí o pessoal já entra em festa, glorificando o nome do Senhor por ter nos dado o nosso Salvador querido. Amém? Antônio 12, Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. A Gesiano está dizendo, eu sou de Burarama, Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos aí de Burarama e nosso estado, Espírito Santo. Débora Rose está dizendo boa noite. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Rufina, mãe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antônia de Paulo está dizendo que é de Acaraú, Ceará. Acaraú. Eu já vi essa cidade, me parece que... acho que é Paraú, o nome de um canal, de um irmão, né, que tem aí, que a gente já assistiu já, acho que é Paraú, uma coisa assim. Mas amém. Débora está dizendo, eu sou de São Paulo capital, Débora, Deus abençoe. Se for de São Paulo capital, nós estamos aqui pertinho, né? Porque eu estou aqui em Campinas, Deus abençoe sua vida, tá? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tá bom? E a gente tem umas lives que nós fazemos segunda, quarta e sexta. Então toda segunda e quarta nós estamos aqui, sexta nós estamos aqui. Na segunda-feira eu passo um estudo bíblico da Igreja Batista aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E na quarta e na sexta eu passo uma série. No momento agora eu estou falando sobre que a salvação de Deus é para todos. Porém hoje nós estamos fazendo um evento especial por conta da véspera de Natal. Então eu vou falar sobre o nascimento de Jesus, a maior dádiva que Deus deu à humanidade. Esse vai ser o tema de hoje, tá bom? E também na véspera do Ano Novo, eu vou estar falando também alguma coisa aí sobre a retrospectiva do ano, né, daquilo que Deus fez na sua vida em 2025 e o que Deus vai fazer em 2026, baseado na sua palavra. E antes, né, porque a gente vai ter também um culto na igreja, então eu vou fazer esse trabalho antes, porque às 10 horas da noite a gente começa o culto na igreja e nós passamos a virada do ano com o joelho dobrado ali, orando e clamando ao Senhor, pedindo a graça, a bênção dele sobre nós. Por isso que nós vamos estar fazendo esse trabalho aí na virada do ano. Agora hoje não, hoje a gente não tem culto, então eu estou tranquilo, vou passar esse estudo para vocês aqui e depois, né, a gente vai comemorar aqui a virada aí do Natal. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Angélica Silva, Deus abençoe. Mateus, Marina das Graças, mãe, Irene, Deus abençoe. Neimas, glória a Jesus pela vida de todos vocês, amados. Vão falando para mim aí de onde vocês estão nos assistindo. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal para a gente estar junto sempre. Ale, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem mais? User, um monte de número aqui que não dá para ler, Deus abençoe. Glória a Jesus. Irene acabou de chegar. Glória a Jesus. Andrea Santos 7446 acabou de chegar também. Louvado seja o nome do Senhor. Gesiano Oliveira Barbosa Messias está dizendo, eu moro em Serra, Espírito Santo, estou em Burarama, passando o Natal no interior. Geralmente essa data é uma data de deslocamento, né? Muitas pessoas saem para ir para o interior, né? Quem mora mais no centro urbano, mais populoso, sai para ir para os interiores aí, para voltar à infância, o tempo de infância, né? Eu não fui para Pereira Barreto esse ano, mas geralmente também a gente vai. Deus abençoe, Gesiano, Deus abençoe. César Machado, acho que é César Machado. Braulio,
Irene, Bruno Saturnino da Silva, sejam todos bem-vindos. Estamos quase iniciando já o nosso, vamos entrar na palavra de Deus, e eu quero chamar a sua atenção aqui para você se inscrever no meu canal, você que não é inscrito ainda, tá bom? E fala para mim de onde você está nos assistindo. A plataforma, ela quer que a gente interaja, é muito importante, e eu também quero saber onde nós estamos chegando. Então fala para mim qual é o estado, qual é a cidade, se você é cristão, qual é a igreja que você frequenta, fala o nome da tua igreja, que eu vou estar citando aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, glória a Deus. Anne, Kaline, 656, Valdelice Nogueira, Irene, Joanice da Silva Moraes, Elivan Alves e Rufina Mãe, Deus abençoe a todos. Amém, Jesus, queridos? Gazarope Festas Infantis, Ana Maria Franco, Fátima Olegário, Irene, que bênção, Fábio, Fleaoff, que mais? Irene acabou de chegar, Silvano Alves, maravilha, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Nós vamos entrar na palavra agora. Hoje é um dia que o pessoal solta muito fogos, então nós vamos ter aí um certo barulho aí a mais, tá bom? Mas nós vamos entrar na palavra agora. E a palavra de hoje é o nascimento de Jesus, maior dádiva de Deus para a humanidade. Existe até uma discussão aí entre algumas igrejas, algumas revelações, ideias teológicas que discutem muito sobre a data do nascimento de Jesus. E dizem que Jesus não nasceu de fato no dia 25. Mas, queridos, presta atenção, você que está comigo aqui hoje, ó. Se Jesus nasceu dia 25, se Jesus nasceu em abril, se Jesus nasceu em maio, isso pouco importa. O que importa é saber que ele nasceu. Esse é o ponto, tá? E hoje a gente ia ter que comemorar em algum momento. Então, se escolher essa data, louvado seja o nome do Senhor, tá? Não fica esquentando a cabeça com isso, tá bom? E então vai lá e glorifica o Senhor, exalta o Senhor. O importante é saber que Deus enviou Jesus e ele nasceu aqui nessa terra, tá? Tão somente com uma missão da parte de Deus, que foi salvar a humanidade. Então, isso é que é importante. Por isso que o nascimento de Jesus é a maior dádiva de Deus. Lucas 2, 10, 11 diz: E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento de Jesus, ele foi planejado por Deus. O momento certo dele chegar, foi tudo determinado pelo Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nada nesse processo do nascimento foi improvisado. Foi tudo algo muito bem estruturado, tá? Muito bem elaborado pelos céus, porque Deus tinha um plano. O plano de resgate da nossa vida, o plano de resgate de toda a humanidade que estava perdida, e ele precisava enviar o Salvador. Então Jesus Cristo veio com essa missão. Então não foi nada improvisado. Deus tinha um plano, o plano que Deus elaborou antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi dado para nós antes da fundação do mundo, antes de existir mundo. Deus já tinha providenciado. Olha como é que o nosso Deus, ele é tremendo, tá? Olha como é que ele se preocupa conosco. E hoje, infelizmente, numa data tão importante como essa, as pessoas só estão se preocupando com bebida, com drogas, com prostituição, com prazeres humanos, quando na verdade é momento de reflexão, de entender o que Deus fez por nós enviando Jesus. Não foi nada improvisado. O céu tinha um plano. Deus trabalhou isso meticulosamente. Deus trabalhou isso com muito esmero, para no tempo certo, no tempo determinado, Jesus Cristo veio. Jesus, ele nasceu para cumprir as profecias de Deus. Como homem, não havia na terra um homem que pudesse cumprir essa tarefa de resgatar a humanidade, uma vez que a humanidade havia pecado. Alguém teria que ser, dentro dos homens, pronto para fazer isso, mas não houve. Então Deus teve que se fazer carne. Como é que ele fez isso? Nascendo no nosso meio como Jesus. Está entendendo? Se entregando como Jesus. E o seu filho nasceu, a Bíblia diz. Isaías 9,6 fala: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então essa é a missão do Senhor, quando Deus nos dá Jesus. Tá? Por isso que é tão importante a data do nascimento de Cristo. Por isso que é tão importante o Natal.
Nós não precisamos saber a data exata, o mês exato que ele nasceu. O importante é saber que ele nasceu. Porque, biblicamente falando, como está escrito em Isaías, o profeta, que profetizou 600 anos antes da volta de Jesus, antes da vinda de Jesus, ele diz o seguinte, a revelação que ele recebe de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele veio para ser príncipe de Deus, ele veio para ser o rei do judeu e também o rei das nações. Ele veio para ser o rei da humanidade. Embora muitos o rejeitaram, mas ele veio com essa missão. E a Bíblia diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dá para entender que no nome de Jesus já veio carregado de ordem, de autoridade, de poder, para determinar o futuro na vida das pessoas. Por isso que é muito importante nós entendermos que Natal não é apenas um momento de festa, de distração, de entretenimento, onde as pessoas vão se lançar, né, nos excessos de bebida, drogas e coisas erradas. Não, é um momento de refletir a bênção que foi Deus entregar o seu Filho por nós. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: e tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Aqui é o profeta Miqueias declarando como seria a vinda do Messias, como aconteceria o nascimento de Jesus, falando que na cidade de Belém, né, ia nascer o Salvador, ia nascer o Rei. Você entendeu? É por isso que nós vamos ver lá os pastores, quando eles ficam sabendo, guiados lá pela estrela, eles vêm até Jesus, porque isso já era esperado. Havia várias e várias profecias que precisavam ser cumpridas, e Jesus cumpriu essas profecias. Jesus nasceu de forma humilde para se identificar conosco. Lucas 2, 6 e 7. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles numa estalagem. Então Jesus, o rei, ele nasce como uma pessoa comum, como um servo, tá entendendo? Como alguém que não tinha um abrigo naquele primeiro momento, entenderam? E Jesus então nasce em uma manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Olha isso, amado. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer o seguinte, que o nascimento de Jesus precisa de um lugar, precisa de um espaço, precisa de um coração. Deus está dizendo para mim e para você que nós, se nós formos humildes o suficiente para entender o porquê que Jesus nasceu, porquê que Deus mandou Jesus, ele pode nascer no seu coração hoje. Ele pode nascer na sua vida hoje. E a partir de hoje, querido, a tua vida ganhar um outro sentido. Tá? O rei, ele nasce como servo, mas nós precisamos ser humildes para recebê-lo. Não há como receber Jesus na arrogância, não há como receber Jesus achando que você é o próprio Deus, não tem como. Tá? Nós precisamos aceitar a Jesus como se o nosso coração fosse uma manjedoura, fosse um espaço muito simples para receber o rei da glória, porque é isso que Jesus não vai entrar em qualquer coração. Jesus não vai entrar em coração exaltado. Jesus não vai entrar em almas, né, que estão aí totalmente dopados pelas vaidades e os enganos desse mundo. Não. Jesus vai entrar em corações humildes, simples. É por isso que ele diz, vocês têm que se tornar como uma criança. Porque se vocês não se tornar como uma criança, vocês não poderão ver o reino de Deus. Amém? Então isso aqui é uma lição. O Senhor Jesus, uma das coisas que nós precisamos entender, que o Senhor Jesus, ele é chamado de Rabi, ou Rabone, que significa mestre, né, discipulador por excelência. E Jesus, ele não ensina apenas com palavras, ele ensina com ações, com atitudes. E o fato de Deus permitir que ele nascesse em uma manjedoura, já queria ensinar para nós, deixando claro que ele não vai nascer em lugares soberbos, prepotentes, arrogantes, presunçosos. Não, ele só vai nascer em corações simples e humildes. Tá entendendo? Lugares que o Senhor Jesus vai habitar. Por isso que nessa noite ele te chama. Ele chama você para se receber, para mudar, não ter o dia do Natal como se fosse mais um dia, né, de feriado no calendário. Não,
mas uma data em que a tua vida vai mudar, porque Jesus Cristo, ele vai nascer dentro de você. Jesus, ele veio revelar o amor de Deus ao mundo. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, deixa muito claro a missão, deixa muito claro todos os passos de Jesus nessa terra. Tá entendendo? Nada foi feito de improviso, estava tudo registrado. O dia que Jesus ia nascer, as revelações proféticas que tiveram 600, 700 mil anos antes, né? Existe revelação profética que foi praticamente dado lá para Eva, quando Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, deixando claro que Jesus tinha várias missões aqui nesse mundo: destruir as obras do diabo, como ele mesmo fala, tá entendendo? Trazer paz ao coração dos homens, tá? Como nós vimos aqui, os nomes que foi revelado pelo profeta Isaías, que ele receberia, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Paz do Senhor, Silvia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então deixa claro para nós aqui o papel do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu por acaso, tá entendendo? Jesus não é mais um no mundo, não. Ele veio com uma missão, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, Jesus? Então ele nasce em humildade e ele veio revelar o amor de Deus, tá? Jesus, ele veio para ser o salvador dos pecadores. Mateus 1:21. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. A palavra Jesus Cristo significa ungido para salvar. Ele veio como Salvador e ele foi ungido por Deus para essa missão. Ele veio direto dos céus com essa missão. E a morte dele na cruz do Calvário é que garante a nossa salvação. Tá? Quando nós cremos no que ele fez, quando nós recebemos aquele crédito pela ação dele lá naquela cruz, quando nós permitimos que o sangue que foi derramado venha sobre nós e lave os nossos pecados. Então é muito claro que Jesus veio para ser o Salvador. Essa era a missão dele. Tá? Jesus não veio para ser um mito. Jesus não veio para ser um fato histórico apenas. Não. Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. E ele nasceu com essa missão, com essa função. Desde pequeno, ele já veio com essa missão, com essa função. E ele sabia o tempo todo, tá, o momento certo de que isso ia acontecer. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é a grande dádiva de Deus. Por isso que hoje nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos agradecer a Deus, louvar o Senhor por essa dádiva maravilhosa. Jesus Cristo na terra é a dádiva maravilhosa de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que antes de Jesus vir à terra, Satanás não tinha opositor. Satanás não tinha ninguém que se levantasse contra ele, que se opunha contra ele. Satanás, ele agia liberalmente, ele agia, sabe, sem freio, entenderam? É por isso que você vai ver histórico, lá como é o caso do endemoniado da cidade de Gadara, que ninguém conseguia prender, porque naquela época não tinha ninguém que conseguisse expulsar um demônio. Mas quando Jesus veio, as obras das trevas foi freada. Tá entendendo? Alguém pode dizer assim, mas pastor, o mundo tá cada dia pior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá porque quer, porque nós temos o Salvador. Nós temos o freio das obras do diabo. A Bíblia, Jesus diz, deixa claro, eu vim para destruir as obras do diabo. Agora é claro que se a pessoa der vazão para o diabo, aí o diabo vai continuar fazendo as suas obras. Mas se você aceitar a Jesus como Salvador da sua vida e querer que ele venha na sua vida e freie as obras das trevas, ele vai frear. É assim que vai acontecer. Porque ele é o único que tem poder para frear as obras do diabo. Ele é o único que tem poder para julgar as obras das trevas. Ele é o único. Ele é o único a quem Satanás teme. Tem um fato na Bíblia que fala que os filhos do sacerdote Cefas foi lá expulsar um demônio. E quando ele foi expulsar um demônio, ele diz, eu te desconjuro,
né? No nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio olha para ele e diz: olha, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vocês quem são? O único nome que os demônios temem e tremem é o nome de Jesus. Por isso, querido, que nós precisamos entender que essa missão dada por Deus para nós é uma dádiva, é uma bênção. Só está nas mãos de Satanás quem quer. Só está sendo guiado por demônios quem querem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para frear as obras do diabo. Eu vejo às vezes pessoas falando que elas estão envolvidas com o ocultismo, com o satanismo, com coisas tão tremendas que elas não conseguem sair até a hora que elas se renderem a Cristo. Porque a hora que elas se renderem a Cristo, as obras do diabo param na vida delas. É assim que funciona. Porque o nosso Senhor, ele veio com esta missão. Foi para isso que ele nasceu. Foi para frear as obras do diabo. E foi para resgatar o pecador. Amém, Jesus? Por isso que nós temos que louvá-lo, exaltá-lo. O dia de Natal tem que ser um dia de grande festa, porque é um dia que nós lembramos do nascimento do nosso Senhor. E a Santa Ceia que nós ministramos na igreja, ele é o memorial que faz a gente lembrar que o nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que nós devemos alegrar. São memoriais de lembrança do que ele veio fazer, do que ele fez, que ele foi embora, mas que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus, ele veio trazer luz em meio às trevas. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então muitos estavam vivendo, né, sem Jesus, e eu, por exemplo, antes de conhecer Jesus, estava tentando descansar debaixo da sombra da morte. Imagine você tentar descansar, né, sobreviver debaixo da sombra da morte. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos por meio de Cristo, agora ele vem e faz com que nós descansemos debaixo da sombra das suas asas, que está escrito lá em Salmo 91. Olha a diferença. Agora sim nós temos descanso, porque o Jesus deixa claro isso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. É isso que ele diz. E encontrarei descansos para vossas almas. Então, o povo que andava em trevas, tá, eles viram uma grande luz. E eles começaram então a sair da sombra da morte para a sombra, né, do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é o que está escrito no Salmo 91. E é isso que eu quero dizer. Essa é a grande diferença quando nós entendemos pela palavra de Deus quem é Jesus. Quem é Jesus? O mundo já até tirou Jesus do script, colocou um tal de Papai Noel hoje, tá entendendo? Até mesmo para enganar as pessoas, para que as pessoas não saibam, né, a verdade. É igual acontece com a Páscoa. Tiraram o cordeiro da Páscoa e colocaram o tal do coelho. E assim o mundo vai fazendo. Para quê? Para enganar as pessoas, para que as pessoas não conheçam a verdade, para que as pessoas não se curvem diante da verdade. E hoje era noite de todos os cristãos estarem muito felizes em lembrar que Deus mandou Jesus para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que ele veio. Essa é a missão. E é por isso que nós devemos adorá-lo. É por isso que hoje, na sua ceia de Natal, você tem que tomar cuidado com os excessos. Você tem que tomar cuidado para você não dar lugar para a carne. Porque hoje é noite de alegria. Hoje é noite de prazer, de festa, sabe? De saber que Deus enviou o seu Filho por nós. Não é dia de briga, de contenda. Porque é assim, naqueles lares onde as pessoas não servem a Cristo, os excessos, os exageros chegam e dali a pouquinho dentro da própria família começa a sair briga, começa a sair discussões, contendas, e aquilo que era para ser uma festa, um momento de alegria, passa a ser um momento de trauma, de dor, de separação. E muitos, né, vão entrar em 2026 brigados, porque no dia do Natal, que era dia de se alegrar pelo Salvador que Deus mandou, as pessoas simplesmente deram lugar para a carne, deixaram Satanás agir. E aí, ao invés de melhorar os ambientes, complicou foi os relacionamentos. Então nessa noite, entenda que é noite de glorificar o Senhor, de agradecer a Deus pelo Salvador que Ele nos deu. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo.
O nascimento de Jesus, ele produz alegria celestial. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14 diz que no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O céu celebrou a vinda do Messias, a chegada de Jesus nessa terra. Os céus celebrou. O homem nem sabia o que estava acontecendo. O homem nem entendia o que estava acontecendo. Tá? Os céus se alegravam. Por quê? Porque o céu sabia que agora a terra ia ter um movimento que ia mudar a vida de pessoas, que a partir daquele instante passaria a crer no Salvador, a crer no Senhor Jesus. Tá? Então os céus celebrou esse momento em que Jesus nasceu aqui. E nós devemos celebrar também hoje, nós devemos nos alegrar hoje, tá? Porque Deus nos enviou o seu Filho. E através do seu Filho nós temos vida eterna. Através do seu Filho Jesus nós temos luz. Nós podemos ver o reino de Deus. Nós podemos contemplar a glória do Altíssimo. Nós podemos ter as revelações do Evangelho. Tudo isso por meio de Jesus. Sem Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso que nessa noite é momento de alegria, é momento de festa, tá? Toma muito cuidado, porque o inimigo, quando ele vê alguém festejando nesse território sagrado, que é o nome do Senhor Jesus, ele vai tentar de todas as formas atrapalhar a alegria do povo. Mas não deixa nada atrapalhar a sua alegria, porque Jesus Cristo nasceu, né? E o nascimento dele trouxe a vontade de Deus para a terra. E através dele, quem se curva diante dele, obedece a Deus pelo seu Espírito. A resposta humana ao nascimento de Jesus é a adoração. O que eu posso fazer então, sabendo que Jesus foi mandado por Deus para nós? Adorar. Lucas 2,20 diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Os pastores saíram dali, né, depois de entregar os presentes para a mãe de Jesus, ali para Maria. Eles saíram alegres e felizes, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos glorificar a Deus pela dádiva maravilhosa que Ele nos deu, tá? Que é o Senhor Jesus. Nós precisamos glorificar. Então a resposta é essa, humana, ao nascimento de Jesus. Não é dar vazão para a carne, não é dar vazão para o pecado. Não, é glorificar o Senhor, é exaltar o Senhor, é engrandecer o Senhor pelo fato dele ter vindo e morrido por nós naquela cruz do Calvário. Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Os pastores chegaram e agradeceram a Deus pelo presente, pela dádiva que os céus deu para a terra, que é o Salvador, que era aquele que vai mudar a história da humanidade. É aquele que vai colocar um marco histórico, dizendo agora nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque a vida humana muda depois dele. Está entendendo? Então eles entenderam isso, deram o presente e glorificaram a Deus e exaltaram o Senhor. E é isso que nós devemos fazer hoje, glorificar a Deus. Deus, obrigado por o Senhor ter mandado Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter aceitado o compromisso e a responsabilidade de vir a essa terra e de morrer por mim. E crer naquilo que Ele fala. Ser discípulo dEle. Nós precisamos ser discípulo do Messias. Nós precisamos ser discípulo de Cristo. Nós vamos ver que Jesus chama as pessoas para ser discípulo. Ele diz: vem, sede os meus discípulos. Esse é o papel para quê? Para aprender com Ele, para viver uma vida nova, uma vida diferenciada, uma vida regada pela presença de Deus por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Então nessa noite, tome posse dessas verdades, porque a resposta humana ao nascimento de Jesus é adoração, é se curvar diante dele, é reconhecer que ele é Deus e que ele trouxe a salvação para nós. E todos podem, inclusive eu estou até ministrando a série, parei, hoje eu não estou falando sobre a série, mas eu estou ministrando uma série, já estou encerrando, que fala: a salvação de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus chamou a todos para serem salvos. Só que não tem como você ser salvo
se você não reconhecer que Jesus Cristo é a porta, que Jesus Cristo é a porta de entrada para o céu, que Jesus é o caminho que te leva para o céu, se você não entender isso, se você não crer nisso, não há como você chegar aos céus. Amém? Por isso que nós precisamos glorificar a Deus pelo grande presente que Ele nos deu. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, porque o Senhor nos deu o seu Filho querido. Amém, Jesus? Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram e abrindo seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. A maior celebração é uma vida de gratidão. Salmo 103, 1 e 2 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o maior benefício de Deus foi entregar o seu Filho. É por isso que, quando a gente convive com Deus, quando a gente caminha com Deus, a gente entende que não há nada que Deus não possa nos dar. Tudo que nós precisamos, Deus pode nos dar. Por quê? Porque aquilo que era mais importante para Ele, Ele deu, que era o seu Filho. A Bíblia diz: aquele que nem o seu próprio Filho poupou, não nos dará com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas. Então, se Deus entregou Jesus por você, você acha que Ele não vai te realizar o seu sonho que você quer? O seu sonho da faculdade, da sua empresa, de ter um filho, de ter um casamento, de ter uma esposa. Isso aí, querido, Deus vai realizar com certeza. Mas primeiro nós precisamos agradecer o Senhor, ser grato por Ele ter enviado o maior presente, aquilo que realmente fez a diferença na história da humanidade, que foi o seu próprio Filho. E quem recebe isso passa a ser grato, muda o nome, como eu falei segunda-feira. Segunda-feira eu falei sobre a identidade que nós recebemos depois que recebemos a salvação, a nova identidade. Você passa a ser um cidadão dos céus, você passa a ser um adorador de Deus, você passa a ser um embaixador do Senhor, tá entendendo? Então, se Deus deu seu Filho, que são as outras coisas? São nada. Então você precisa glorificar o Senhor hoje, né? Como diz o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo dai graça, tudo. Aprenda a dar graça em tudo. Aprenda a glorificar o Senhor em todo o tempo, tá? Até mesmo naquelas coisas que parecem que não deu certo, que foram fracassadas. Até o não de Deus, se você estiver realmente ligado nele, vai ser bênção para a sua vida. Talvez você não entenda agora, talvez no momento você não consiga entender, mas lá na frente você vai olhar e vai dizer: puxa vida, como foi bom Deus ter dito não para mim naquele período. Você vai entender, lá na frente você vai entender. Então, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, porque Ele te deu o maior presente. Se você não recebeu ainda, querido, vou dizer para você, você está perdendo tempo. Se você não recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor, você está perdendo tempo, porque é o maior presente que a terra recebeu. Os pastores reconheceram isso quando eles viram Jesus na manjedoura. Eles reconheceram, eles deram ali os presentes para Jesus. Eles saíram dali maravilhados. Aliás, a manjedoura na casa, né? Já estava na casa. Ele nasceu na manjedoura, mas já estava na casa. Quando os pastores chegam e dão os presentes, eles saem glorificando a Deus, porque eles entendem que aquilo ali foi o maior presente que os céus deu à terra. Então glorifique ao Senhor, porque o que Deus te deu por meio de Cristo, tá? Se você não crer, você não vai receber. Mas se você crer, você vai ter. Que é a graça eterna, a glória eterna, a sabedoria dos céus, o amor de Deus, as mansões celestiais, tá entendendo? A vida eterna. A Bíblia fala sobre a mortificação do seu corpo mortal. Você vai receber um corpo imortal e um corpo glorificado. Amém? Estão perguntando aqui: você é de onde? Eu sou aqui de Campinas, São Paulo. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, tá? Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, porque nós estamos aqui segunda, quarta e sexta ministrando a palavra. Eu abri uma exceção hoje para falar sobre o nascimento de Jesus por conta da véspera do Natal, mas nós estamos sempre aqui ensinando, tá bom? Então vem comigo, vai lá e se inscreve. O menor casal do mundo. Deus abençoe. Pastor Ramos, eu conheci um pastor Ramos muito tempo atrás. Será que é o que eu conheci?
Deus abençoe, pastor Ramos. Deus abençoe sua vida. De onde você é, fala para mim aí qual é a cidade, qual é a igreja que você frequenta. Tá bom? Deus abençoe. Então, amados, nessa noite, tome posse dessa grande bênção e esse grande presente de Deus e celebre essa noite com a sua família. Glorifique ao Senhor por essa dádiva gloriosa que é o nascimento do nosso Salvador querido. Celebramos o nascimento de Jesus, vivendo para a glória de Deus. Colossenses 3,17 diz: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus ao Pai. Deus quer que você reconheça quão bom e grande e poderoso é o presente que Deus nos deu, que é Jesus. E para isso nós devemos viver em função disso. Está entendendo? Ele é o centro de tudo. Nós devemos nos mover baseado nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas suas ordens. Nós não podemos fazer nada que o Senhor Jesus não faria. Está entendendo, queridos? Por isso que nessa noite, como é que eu glorifico a Deus pela dádiva? Eu tenho que fazer tudo para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho que fazer tudo bem feito. Tenho que fazer tudo que dê honra para Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então dê um culto racional ao Senhor hoje. Glorifique a Deus pela dádiva do que os céus nos entregou, que foi Jesus. Amém? Exalte a Ele. Não deixa nada tirar você do foco. Não deixa ninguém, nada tirar você do caminho. Não deixa, os problemas desse mundo apagar a glória de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. Porque hoje, infelizmente, muitos estão trocando a glória de Deus, incorruptível, incontaminada, santa, pela glória de homens corruptíveis. Está entendendo? Nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos? Porque Jesus é a glória manifesta de Deus nessa terra. E Ele nos deu esse presente. E nós não podemos trocar por nada nesse mundo. Amém? Jesus é o maior presente do céu à terra. A salvação é a razão da sua vinda. A gratidão é a resposta correta da igreja. Nós temos que ser gratos todos os dias, né? Tanto que para o cristão, o dia 25 é irrelevante. Por quê? Porque para o cristão, o dia 25 é todos os dias. Todo dia Jesus nasceu. Todos os dias Jesus está nascendo. Todo dia Jesus está se manifestando na vida dele e na vida de outras pessoas a que ele está ministrando a palavra do Senhor. Celebrar o nascimento de Jesus não é apenas lembrar de uma data, é viver diariamente agradecendo pela salvação que Ele nos trouxe. Não é apenas no dia 25, são todos os dias de lembrança, de glória, de agradecimento ao Senhor pela grande dádiva que Ele nos deu, que é o seu Filho amado. Imagine uma família simples recebendo uma caixa embrulhada, sem luxo, sem fita dourada, sem aparência de valor. Alguns olham e pensam: isso não parece importante. Mas quando a caixa é aberta, dentro está o remédio que cura, o alimento que sustenta, a chave que abre a porta da liberdade. Assim foi o nascimento de Jesus. Ele não veio em palácio, não veio com honras humanas, não veio com riqueza visível, veio numa manjedoura, mas trouxe salvação, perdão, vida eterna, reconciliação com Deus. Isaías capítulo 53, versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então é isso que você precisa entender. A maior dádiva de Deus não veio para impressionar os olhos dos homens, mas veio para salvar as nossas almas. Que nessa noite você tome posse dessa palavra, que você glorifique ao Senhor, que você use esse momento para engrandecer o nome do Senhor, que você use esse momento para se entregar mais e mais para o Senhor, para você ser como uma manjedoura, o lugar do nascimento do nosso Salvador, e que a partir de você, Deus possa revelar a glória do Cordeiro. É isso que Deus manda dizer para você nessa noite. Amém? Quero chamar sua atenção, você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, tá? Se porventura você sentiu tocado no seu coração e dá uma oferta para a obra
que nós estamos realizando, estamos trabalhando. Você que é do TikTok, nós não temos aí o Pix no TikTok, mas no Kawai nós temos nos vídeos abaixo. Então você do TikTok entra no privado e diga: pastor, eu quero dar uma oferta, e aí eu vou passar para você o Pix da nossa igreja. Se você estiver desviado do caminho do Senhor, parado, não está indo de igreja nenhuma, eu quero ser o seu pastor. Nós temos uma igreja chamada Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança Virtual. Através dessa igreja eu posso te ajudar pelo WhatsApp, tá? Instruir você, ensinar você a palavra do Senhor, fazer com que você se aproxime mais de Deus e busque mais a presença do Senhor, tá bom? Então, se você quiser, entre em contato pelo telefone 19 997 02 3477. 19 997 02 3477. Você estará fazendo parte aí do nosso grupo, onde eu vou estar orando por você, pregando a palavra de Deus para você, tirando as suas dúvidas e te ensinando aí a ser um cristão cada dia mais autêntico na presença do Senhor. Amém, Jesus? Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve e vamos juntos, porque a obra de Deus não para. 2026 está chegando e nós vamos entrar aí num novo tempo. Com certeza, se nós obedecermos a Deus e a sua palavra, nós vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos prosperar na área espiritual, nós vamos prosperar na área emocional. Haja vista que os dias são maus e as pessoas estão enlouquecendo. As mentes das pessoas estão sendo bombardeadas com milhões de informações negativas, levando as pessoas a suicídio, levando pessoas muitas vezes a se trancarem dentro de casa com síndrome de pânico, depressão, angústia profunda. Mas eu quero dizer para você, eu quero profetizar sobre a tua vida, que se você se apegar à palavra de Deus, se você se colocar na disposição de Deus, você não terá essas doenças. Sabe por quê? Porque a tua alma vai prosperar no Senhor Jesus. Você será liberto e você vai ser libertador de outras pessoas com o Evangelho, porque o Evangelho do Senhor é libertador. A própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para isso que ele veio. Não permita que a sua vida seja ceifada, que os projetos de Deus na sua vida sejam abortados e arrancados. Não permita, porque o que Deus fez na cruz do Calvário por nós é para causar um impacto e diferença na nossa história. Nós não somos qualquer um, nós somos chamados para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida nessa noite. Amém? Vamos orar? Quero orar pela sua casa, quero orar por você, declarar a bênção de Deus. Hoje é noite de você agradecer ao Senhor por tudo. Amém? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. É uma bênção poder festejar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entender que em um momento na história humana, o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Se entregou por nós como um servo sofredor, como alguém que estava pronto a pagar o preço do nosso pecado e a nos resgatar das trevas e nos tirar debaixo da sombra da morte e nos levar para debaixo da sombra do Altíssimo. Por isso, nessa noite, nós te bendizemos, te louvamos. Entendemos que há uma chamada linda para cada um de nós. E essa chamada é para se aproximar do Messias. É para estar junto com Cristo. É para caminhar com o Senhor sendo discípulo amado. Compreendendo as coisas celestiais em um plano e um nível totalmente diferenciado. O Senhor nos chamou para viver, meu Pai, não uma religiosidade, mas o Senhor nos chamou para viver algo muito íntimo com o Senhor. E é isso que nós queremos. Por isso eu oro por cada um dos teus filhos que estão nos assistindo nesta hora. E peço, se houver algum triste, se houver algum que está sendo, meu Pai, muitas vezes usado pelo diabo, muitas vezes o inimigo tem entrado para destruir a alegria, a paz, a fé dessa pessoa. Nós estamos clamando ao Senhor nessa noite por essas vidas e pedimos que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha arrancar de todo o mal, que o Senhor venha trazer resposta dos céus sobre a vida dos teus filhos. Eu creio que o Senhor enviou teu Filho, meu Pai, para resgatar cada um de nós, e todos aqueles que creem serão resgatados, todos aqueles que querem serão livrados, todos aqueles que buscarem encontrarão a graça do Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então eu oro por cada um e os declaro abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pessoal. Não esqueçam que, mesmo na virada, a gente vai ter o culto da virada na igreja, mas o nosso culto vai começar às 10 horas. Então eu vou estar fazendo a live aqui, tá? Já tem até a mensagem já preparada para transmitir, que vai ser uma palavra que com certeza vai abençoar a sua vida e fazer com que você entre em 2026 aí, ó, bem mais, sabe, alavancado no Espírito, para que grandes coisas Deus possa fazer através de sua vida. Amém? Foi muito bom estar com vocês. Você que não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. E quero já agradecer pela presença de cada um de vocês. O Gavinho acabou de chegar, Mariana Paiva, Mariana Paiva está dizendo interessante, o outro está dizendo me animei aqui, o pastor Ramos também, Ana Moura. Querido, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Sempre